Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais: precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira 4875. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe, vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte, há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte: chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte, localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Panorama, hoje, 18 de agosto de 2021. Para você que nos acompanha através do Facebook da Web TV Rondônia, também canal do YouTube da Web TV Rondônia, assim como o Insta da Web TV RO, né? Que a gente tem o nosso símbolo bonitinho nas chamadas. Para você que nos acompanha também na página do Facebook do programa Panorama, Panorama com Hidalgo, também os grupos que compartilham o nosso programa, canal do YouTube, Programa Panorama Oficial. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de papo, pim! Hoje é dia de papo cabeça. É uma ideia nova que eu já havia conversado com o psicoterapeuta César Camargo. O César está participando dos programas com a gente já fez um há 2 semanas atrás, né? E por força de uma série de circunstâncias, nós tivemos que adequar a agenda semana passada, mas agora toda semana vai ser assim, vai ser às quintas-feiras. Essa semana, esporadicamente, a quarta-feira, ainda esse Papo do Divã. O Papo do Divã vai ser toda quinta com o César Camargo. E nós vamos estar sempre trazendo fatos do cotidiano, tanto local, como estadual, como do mundo, para entender, talvez, tentar entender os porquês das coisas. Boa noite, César Camargo. Como vai você? Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Só na correria? Um pouquinho, né? Estamos aí. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês. Então, César. Sim. Hoje, olha só, o fato que está pegando no mundo hoje, você abrir todos os sites, é o problema do Afeganistão. Sim. Novo, né? A cada década vem o problema do Talibã. E aí, tem muita coisa de cunho político, tem muita safadeza, tem muita coisa de cunho religioso. Sim. Às vezes, eu sempre falo o seguinte, eu estava um dia numa discussão dessa, uma roda de discussão, nem lembro se foi em rede social, foi em rede social, certeza. Mas as pessoas
precisam entender o lado do outro. Você fala assim, por que aquele cara, eles são extremistas religiosos e tal? E aí, eles lá falam assim, aquele povo lá, eles são uns extremistas da anarquia. É uma questão de entendimento. A cultura deles é muito maior do que a nossa, ela é milenar. Sim. Né? Então, tem uma série de fatores. Aí, quando eu estava vendo as notícias do Afeganistão, eu falei, o que é a briga do poder comigo mesmo? Sim. Aí eu pensei, o que é a briga pelo poder? Eu falei, olha que tema interessante para eu conversar com o César. E, na continuação disso, dentro dessa briga do poder, né, da necessidade do ser humano, será que o ser humano tem essa necessidade? Será que todo mundo pensa no poderzinho? Ou é bom ter poder? E aí vem a resistência à mudança das pessoas que rodeiam e talvez da própria pessoa nessa briga pelo poder. Sim. E esse é o tema que a gente preparou. Preparou ou não, né? Né? Eu falei para ele, a hora que eu soltei a chamada, eu falei, isso. olha os temas, esse e esse. Ele, Se vira, você que lute. Se vire. E aí, se vire, César Camargo. É interessante, né, Eduardo? O primeiro ponto que a gente poderia pensar, você que está aí nos assistindo, é o seguinte, a questão do Talibã envolve uma consciência coletiva há séculos, ok? Exato. Existe toda uma questão política envolvida também com a questão religiosa, Claro. ok? E aí um professor de história falaria muito melhor sobre esse assunto do que nós. A nossa ideia aqui é pensar na questão do desenvolvimento da consciência, na questão do comportamento humano a respeito do poder e a respeito das mudanças. Então, Nietzsche fala uma coisa interessante, que ele fala que o poder é a força motriz dos seres humanos. Exato. Então, a primeira provocação para você que está nos assistindo é: se o poder é a força motriz dos seres humanos, partindo dessa premissa de Nietzsche, você tem um poder, eu tenho um poder, o Hidalgo tem um poder, o Eduardo tem um poder, o Gustavo, olha só. Então, logo, cada um utiliza o seu poder de uma forma. Eu utilizo. Exatamente. Eu utilizo o meu poder no meu trabalho, que é a habilidade de colocar as palavras certas na hora certa, a partir do entendimento, a partir de uma certa lucidez dentro do meu trabalho, assim como o Eduardo também tem a habilidade da oratória, da fala, da comunicação, o Gustavo, que é de trabalhar com essa engenharia toda por trás do nosso programa. Então, cada um utiliza o seu poder de uma forma. Como você tem utilizado o seu poder? Ponto. Essa é a primeira provocação. Com relação à mudança, ela tem muitos aspectos a se considerar, Eduardo. Primeiro, tem pessoas que não mudam porque ele não conhece outra realidade a não ser aquela no qual está inserido. Primeiro ponto. Segundo ponto, o estado que essa pessoa está vivendo é o estado que para ela lhe é conveniente. Então, ela não vai querer mudar. Está no hino. Exatamente. Deitada eternamente em berço esplêndido. Já pensou? Terceira questão que a gente poderia pensar para a nossa conversa. A pessoa, ela deseja mudança, mas ela não tem nenhum entendimento de como sair do estado que ela está. Ela já entendeu que ela precisa sair. Medo. Aí nós vamos chegar aí. Mas o medo, porque o novo nos traz medo, ela não sai. Então, enquanto ela não entender o medo, ela não vai sair. Ela fica no quadradinho dela sem não sai. ver Aí nada. A gente poderia pensar no mito da caverna de Platão, blá, 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 blá. Mas voltando aqui, então são várias questões aqui. E uma coisa está interligada à outra. Quem tem poder domina o mais fraco, ou a consciência mais fraca, ou o espírito menos evoluído. Quem sabe usar o poder. Quem sabe usar o poder, ele pode dominar. Eu poderia estar utilizando toda a minha expertise na minha área direcionado para o lado destrutivo. Exatamente. Entendeu? Para um lado, para angariar algumas vantagens exatamente. pessoais. Tal, se eu utilizo o meu poder apenas para o meu pessoal, eu estou usando ele de forma negativa, pensando na perspectiva evolutiva. Quando você usa o seu poder pensando no seu lado pessoal, mesmo que você não vá denegrir a imagem de ninguém, mesmo que você não vá prejudicar ninguém, mas, ao mesmo tempo, não é um fator
eu diria assim, meio egoísta da pessoa que detém determinado Sim. poder, de não compartilhar Sim. essa situação, esse conhecimento que ela tem com quem os envolve? Sim, esse é um indivíduo, né, totalmente individualista, é um indivíduo no coletivo que, de fato, ele é individual. Ele está inserido num contexto de equipe e tal, mas ele é individualista. É só ele. Aí nós poderíamos usar muitos termos que a psicanálise, que a psicologia utiliza, mas esse não é o caso. Vamos falar uma linguagem no qual todo mundo pode pensar junto com a gente. Essa pessoa que utiliza tudo à sua volta para o seu bem-estar é uma pessoa que está totalmente ligada a esse momento presente, à matéria. Ele é uma pessoa totalmente materialista. Eu já vi uma expressão de um dos clientes que eu achei muito legal, que ele falou assim, doutor, tem muita gente dinheirista. Aí eu achei muito legal, falei, dinheirista, materialista, legal, gostei. Dinheirista. Eu ouço muito isso. Dinheirista. Dinheirista. Por quê? Eu já fui chamado de dinheirista. Só porque eu era gerente de banco. Só porque trabalhava no banco? Sim. Então, E a gente acaba pensando muito em dinheiro. Sim. Porque você vê as situações das pessoas, não tem como você não se preocupar com você mesmo na situação. Então, eu passo a utilizar o meu poder para o benefício do próximo quando eu entendo que o dinheiro é um meio e não um fim. O dinheiro não é um meio, Eduardo? É um meio. Para você atingir os Exatamente. fins que você deseja. Você pode atingir determinados fins sem dinheiro. Exatamente. Mas na maioria dos casos... Sim. Olha lá, você faz parte de uma instituição que eu admiro muito. Do Rotary. Isso. Se você for ver lá tudo aquilo que rege a cosmovisão, a cosmoética dos rotarianos é o quê? É o próximo. Certo? Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente, é o próximo. Então, logo, esse poder ele é compartilhado na assistencialidade do outro. É nesse ponto que ocorre a evolução como comunidade. Por exemplo, o Talibã. O Talibã ele está imerso numa consciência coletiva há séculos, totalmente individualista, que se utiliza da ignorância daquele povo, daquela etnia. E provavelmente vai haver picos de paz. Que nem eram os curdos do Iraque, da mesma maneira. Mas assim, não vai haver solução ali. Os Estados Unidos, olha só, agora um pitaco político. Posso? Eu adoro. Todos estão criticando o novo presidente dos Estados Unidos por não se envolver. Na boa, ele está certo ou está errado? Eu só vou responder para você com uma outra pergunta. A vida inteira, a grande maioria que está criticando, né, criticava os Estados Unidos por se meter na vida dos outros. Agora critica por não querer se meter. Agora ele critica por não querer se meter. Provavelmente, o novo presidente dos Estados Unidos está pensando nas famílias dos soldados que foram jogados lá, os amputados. Então, tem muita coisa por trás da cortina que a gente não sabe. Mas, voltando para a consciência coletiva do Talibã, o povo que está junto com essa revolução, eles também apoiam. Então, é uma briga deles. Eles não querem ser nação. Voltando para nós aqui, para o nosso país. Até porque eles não brigam por separatismo, eles não brigam por nada, eles brigam por poder. Exatamente. Aí vai a gente colocar a colher lá. Enfim, volta para cá. Brasil. Volta ao Brasil. O nosso Brasil... Como se nós não tivéssemos poder. Exatamente. O nosso Brasil, a nossa população, só terá uma chance se nós começarmos a trabalhar hoje a mudar esse jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o que faz essa nova geração achar que o poder é que resolve tudo. E não é. E principalmente o poder da força, porque tem que barrar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. As então, pessoas não têm consciência do trabalho que foi ter democracia nesse país. Exatamente. Para ficar pedindo volta de AI-5. Esses caras não têm a mínima consciência, eles não sabem o que eles falam, cara. Então, se tratando, se nós formos fazermos um debate para nós falarmos sobre mudanças significativas na comunidade, quando uma pessoa faz esse pedido, ela não pode nem participar da conversa. Perfeito. Não, Eduardo, não dá. Não tem como. Não, aí essa Mas pessoa ela não está pronta para participar. Determinadas conversas, né? Tá? Pessoas que acham que têm o poder. Vamos voltar no negócio do poder. Ok, sim, poder. Nós estamos numa roda de pessoas e pessoas que acham que têm o poder quando tem esse tipo de posicionamento que você falou. Sim. Tá? Qual é o meu poder para com essa pessoa?
eu simplesmente o ignoro, porque eu acho que Sim. se você não der ouvidos a essa pessoa, o poder dele se dilui. Sim, porque assim, aí a gente chamaria que essas pessoas que gostam de falar muito de poder, provavelmente ela está querendo se validar de alguma forma. Ela é uma pessoa carente, é uma pessoa fraca, então ela precisa dizer que tem poder, que pode, que Ela tem. precisa, eu prendo, eu arrebento, Então, eu faço isso. por exemplo, se o indivíduo que está ouvindo esse diálogo, ele for uma pessoa sem sua própria personalidade desenvolvida, ele vai se sentir inferior. Se ele não estiver preparado para um diálogo como esse, ele não vai saber argumentar. Logo, a gente poderia entrar numa questão. Eu, você, todos nós. Quando você está na sua casa, no seu ambiente, você convida quem se alinha com a mesma consciência que Pessoas você. que são agradáveis a você. Exatamente. Que tem um nível de... Lembrando que ideias precisam, às vezes, ter divergências, que a gente aprende. Toda unanimidade? Agora, o que não pode ter divergência é o estado de consciência. Por exemplo, eu, Eduardo, nós divergimos nas ideias, mas nós temos o mesmo estado de consciência. É possível que eu e o Eduardo jamais vamos entrar num conflito a ponto de nós deixarmos de ser amigos, porque a nossa consciência está em uma direção. Estando a consciência em uma direção, você não vai romper a amizade. Vai haver divergência de ideias. Por exemplo, tem o meu amigo Adílio lá de Campinas. O Adílio é um professor de história, foi pastor assim como eu há alguns tempos atrás, e nós falamos sobre tudo, divergimos sobre tudo. Então a gente termina aquele debate caloroso e fala, vamos tomar um café? Ele vai tomar um café e sai, e a gente muda assim de assunto rápido. Por que a gente não se separa? Porque a gente diverge nas ideias, mas nós estamos com o mesmo estado de consciência evolutivo. E nesse período que a gente está passando no país, primeiro, você consegue ver as pessoas que realmente você pode ter ao teu lado, que você queira ter ao seu lado. Sim, com certeza. Né? Essa rixa de poderes, essa briga de poder que nós estamos no Brasil, com uma canalização extremista direita, extremista esquerda, né? Nós temos, se você não for do jeito que o lado de esquerdo pensa, você é coxinha, é alguma coisa. Sim. Se você não é do lado do presidente da República, você é comunista e não sei outros istas. Tá? E eu costumo, então, arrumar inimigo de todos os lados, né? Porque eu não sou extremista nem do lado nem do outro, então todo mundo briga comigo. Tá? Ou eu brigo com eles, eu não brigo com ninguém, eu até evito esse tipo de coisa. Mas eu já deixei de ter amizades de pessoas assim que eu julgava amigos mesmo, tá? Porque eles simplesmente não admitem o fato de eu não idolatrar o presidente da República como eles idolatram, por exemplo. Tá? E ao mesmo passo, por exemplo, eu tenho um amigo advogado em Alta Floresta do Oeste que ele é extremamente apaixonado pelo presidente da República. Mas não é seu inimigo. Palmeirense ainda, Lazareto. Ficou me tornando ontem até tarde da noite, depois no meio da conversa de futebol ele manda alguma coisa para tocar politicamente. Eu não respondo, ele fala, você não fala nada. Eu vou falar o quê com você? Somos extremamente amigos. Então, vamos lá. A partir do momento que que alguém rompe a amizade com você por não entender o seu posicionamento, seja de qualquer razão, essa pessoa, você imagina uma pessoa dessa com poder. É isso que eu falo. É um perigo. É um perigo. É perigoso. Então, ele vai transformar toda essa força motriz do ser humano de contribuir para a evolução, ele vai transformar isso num poder nocivo. Exatamente. E ele vai fazer danos à comunidade. Não tenha dúvida disso. Por exemplo, uma pessoa que xinga, você merece aquilo, como é que pode você não concordar com aquilo outro? Imagina essa pessoa com poder de fato. Ela vai fazer. Um delegado, um prefeito, um juiz, um advogado de grande influência, alguém que domina algum certo setor em alguma região. Um vendedor de armas. Um vendedor de armas. Então, o poder, ele é destrutivo. Quando o poder ele está nas mãos de quem está em estado de evolução na questão assistencial, esse poder ele é compartilhado. Ele é um poder destrutivo. Ele é humanizado. E aí onde acontece as grandes revoluções na comunidade. Outra provocação, posso?
Você veio aqui para isso? A nossa cidade, eu posso falar que eu sou rolim-morense agora. Já estou com mais de um ano aqui. Já nasci aqui, hein? E 9 anda- meses, um ano. Já E passou anda um para ano. tudo que é lado. E anda para todo quanto é lugar. Só existe desigualdade social porque quem está no poder não quer compartilhar nenhum benefício. E não querendo ele compartilhar, ele sempre vai trabalhar para que as leis sejam favoráveis a quem tem mais recursos e vai desfavorecer quem não tem. Logo, como a estatística diz, todo o poder está na mão de 25% e os outros 75% está aqui na camada de baixo, sustentando a camada de cima. Quando há um estado evolutivo na comunidade e essa comunidade se une através de iniciativas privadas, através de instituições como o Rotary, né, quando a nova gestão política entende a questão do poder compartilhado e do poder para o bem comum, aí sim, na próxima década, nós vamos ver uma cidade mais humana e uma cidade melhor. Por exemplo, a nossa cidade, um cadeirante não pode sair na rua, porque ele não consegue andar nas calçadas. Eu tenho um amigo, Daniel Neumann, que vive batendo nessa tecla. Ele fala isso direto. É horrível. Cara, Para nós, às vezes, eu cheguei esses dias perto do consultório lá, eu olhei e falei assim, como é que eu passo aqui agora? Como é que eu faço? eu vou só falar um pulo. negócio, o desrespeito que existe na cidade. não dá. Não é nem assim. E como é isso? O César colocou muito corretamente o lance de poder. Tem alguns até amigos meus que vão ficar bravos. Uns, né, os que fazem errado. Tem a calçada da cidade, no centro da cidade, as calçadas são invadidas. Sim, muito aqui. A coisa que nós mais temos hoje é o povo vender do carro. Nem sei se é tudo legalizado ou se não é. Mas é carro em cima da calçada. Pedestre passa no meio da rua. Sim. Tá? Quem Nós tá temos uns, por exemplo, lá na esquina lá da Caixa. O cara fez bonitinho, tem a loja dele, os carros todos lá dentro. Verdade, Aí concordo. você passa em outros lugares, Verdade. mais para baixo ali, é carro no meio da calçada. Eu sou Mas testemunha, eu mais pra vejo baixo. Lá você passa. E aí? Tá? Uhum. Então, coitado do cadeirante. Que Não nem pode sair. Ele não pode Não nem pode passar sair. na calçada, nem passar na rua. Não pode sair. E O próprio cadeirante, pedestre tem que andar o na que tá meio de da muleta, rua. exatamente. Na avenida principal da cidade, ele tem que ir para o meio da rua. Por quê? Porque está invadido de carro para vender. Já tirei foto, já mandei para uns vereadores, já mandei, mas nada, não resolve. Então, assim, vamos lá, o poder. Eu tenho a minha expertise, é o meu poder. Você tem, o Gustavo tem, você que está nos assistindo, você tem. Como estamos utilizando esse poder? Como estamos utilizando esse poder? Por exemplo, quando a gente vai lá na escola, no divã na escola, a nossa intenção, quando a gente dá de encontro aquelas crianças e adolescentes, e alguns que já estão pisando ali, flertando com a vida adulta já, porque já tem atitudes de pessoas adultas, responsáveis, que trabalham. Olha só que lindo, a gente fez uma dinâmica semana retrasada e um dos garotos lá, o mais agitado da sala, aquele que quem está de fora fala assim, que menino bagunceiro, que menino não sei o quê, menino não sei o que lá. Aí nós fomos para a dinâmica. Quando eu li a dinâmica que ele escreveu, eu me segurei para não me emocionar. Porque o sonho dele é dar um futuro melhor para a mãe dele e ele trabalha. E você olha ele lá, você fala assim, meu Deus, esse menino deve ser terrível. Esse menino... Isso é um perdido. Aí quando você entra no mundo dele, quando você usa a sua expertise, o seu poder, como a gente faz, e entra no mundo deles, e eles olham para nós como um ponto de esperança, tudo pode mudar. Só que essa geração, dessa garotada que está na escola, nós estamos lá no Tancredo, elas precisam chegar aqui fora e olhar para mim, para o Eduardo, para o Gustavo, para as peças públicas da cidade, eles também precisam ter um exemplo de poder compartilhado para o bem comum. Porque se eles veem o político roubando, se eles veem os empresários fazendo um jeitinho brasileiro, Se ele vê a se eles impunidade. verem só desigualdade e impunidade, para onde eles vão? Responde você para mim, para onde eles vão? Que poder eles vão querer? Estamos na hora do intervalo já, Gustavo? Já? Então vamos fazer o seguinte, porque vai alongar mais o segundo bloco. Vamos para um bloco de apoio comercial, porque a hora que o César tocou nesse ponto, aí eu vou cutucá-lo mais ainda. Já que ele falou o espelho, o que essa juventude tem, meu Deus. eu vi entrevistas feitas, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Então tem crianças lá, qual é o espelho dessas crianças? O que é o Sim. poder lá dentro? E o que nós queremos para a E nossa o que cidade, nós né? queremos, né? Rapidinho, já a gente volta.
Centro Vida Clínica e Spa. Um espaço para cuidar de sua saúde e bem-estar. Equipe especializada em medicina sob orientação do Dr. Valmir Fávaro, realizando consultas e exames cardiológicos, orientação e acompanhamento de profissionais nas áreas de medicina integrativa, nutrição, terapias quânticas, massoterapia e aromaterapia. Movimente-se com pilates no Estúdio Viva Mais e Estúdio de Dança Pet Cristine. Atendimento psicológico e psicoterapias com César Camargo. Entre Folhas, Empório de Produtos Naturais. Suplementação esportiva, cosméticos naturais e orgânicos e artigos finos para presente. Tudo isso em um só lugar. Avenida Norte e Sul, 4446, Centro de Rolim de Moura. Telefone 3442-2412. WhatsApp 981198746. Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais: precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira, 4875. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe, vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte, há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte: chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte, localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte e Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Voltando com o programa Panorama. Rapaz, Eduardo é terrível. o papo do intervalo aqui, se pudesse... Não. Se pudesse, Não. mas não pode. Mas o papo do intervalo aqui foi um barato.
Viu que teve até fundo sonoro. Tá um negócio meio... Partiu para o lado místico aqui a coisa. Sim. Voltemos a falar seriamente. César Camargo. Sim. A gente falando de todo... Olha como é que a conversa flui, né? Porque por isso que a gente estava até comentando que é legal. A conversa... Nós estávamos falando de poder, resistência a mudanças. Sim. E olha o que envolve todos os temas que envolvem esses outros dois temas, sendo eles centralizados ou não. Os temas são sempre, né, congruentes um com o outro, são compartilhados. O César terminou o primeiro bloco falando assim, sobre um trabalho fantástico que eles vêm fazendo lá no Tancredo, né, e a preocupação dele com esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, né, o que eles têm de espelho de poder. Sim. Qual é o espelho de poder dessa nossa juventude? Classes sociais, obviamente, vão ter espelhos de poder diferentes. Sim. Eu até falei, o espelho de poder das crianças criadas no meio do tráfico, em favelas do Rio de Janeiro. Aí, olha, é um grande exemplo, porque foi criado na favela, mas conseguiu ser campeão olímpico. Já vem o próprio estereótipo da mídia como um todo de que se ele foi criado na favela, é que o espelho de poder que ele tem lá, qual é? É o traficante. Sim. É o E espelho aí, do mal. quando tem um exemplo de... Diferente disso... Choca meio um pouco, não choca? Como que conseguiu? Como que, por exemplo, no caso dos atletas, que geralmente tem, né? Por exemplo, é o jogador Luan, né, que faz um trabalho extraordinário na favela de São Paulo lá. Que se você for olhar a comunidade, ela é totalmente organizada hoje. Paraisópolis, né? Exatamente. É um ambiente totalmente organizado, embora aquela comunidade não tenha um poder aquisitivo muito alto, mas é totalmente organizado. Então, como que esse indivíduo nascido numa comunidade como aquela... Eu vim de uma comunidade muito difícil. Então, qual que foi o meu espelho? O meu espelho foi quando eu tive acesso a um programa sério com gente séria. Opa! Foi o meu espelho. Aquela luz ali Exatamente. É que tá brilhando. O espelho que eu tinha era o traficante lá, que tinha poder, que tinha mulher, que tinha carro, que tinha tudo Que na passava mão. com as correntonas de ouro, passava com o carro do ano. Esse era o meu exemplo de poder. E que é um exemplo de poder das Exatamente. crianças da favela hoje. Sim. Quando eu fui participar de um programa social como o que a gente desenvolve, como o que a Nedilma desenvolve, aí essa criança, esse adolescente, ele passa a ter outra referência. Eu vou dar um testemunho aqui e eu acredito que a Débora ela vai entender. Por exemplo, tem crianças falando para a Débora, me leva para sua casa. A Débora Scheffler, artista. É. Por quê? Você entende isso que eu estou falando para você agora? Em ações do Rotary, a gente vê casos muito parecidos. Quando a gente faz ações na pastoral, Isso é por muito exemplo, forte, cara. eu sei que é extremamente... Forte. Isso balança, isso mexe com o interior da gente. Perdão, eu só vou dar um exemplo. Eu passei muita coisa na minha infância, cara. E eu entendo aquelas meninas. Eu entendo aquelas meninas. E eu orava, cara. Eu tinha sonho. Eu queria ser adotado por outra família. Eu queria ter a chance de ter um futuro melhor. Você queria sair daquele mundo que você estava inserido. Exatamente. Eu queria ser adotado. Eu queria sair daquela situação. Eu queria ter uma chance de futuro, meu brother. Entende isso? Entendo perfeitamente. Então, aqui, o que nós fazemos hoje, eu, a Mari, a Nedilma, com a CUFA, a Gi, agora conheci a Selene, o que a gente faz, não é que a gente não tem o que fazer, não é isso. É, claro. O que a gente faz é a nossa causa. Porque a gente acredita que o poder ele deve ser canalizado para o bem e para o exercício da misericórdia. Qual é o seu poder? Exatamente. O seu poder é exatamente esse, Isso. de multiplicar o entendimento das coisas. Não é aquele, é o poder de levar as coisas boas, não. É o poder de levar o entendimento do porquê das coisas. Isso é extremamente importante. Sim. As pessoas precisam saber os porquês das coisas.
Se você não tivesse descoberto lá na sua infância os porquês, né? Talvez você não tivesse saído da onde você saiu. Não teria. Né? Boa parte daqueles que cresceram comigo na comunidade, mas uma boa parte mesmo, uns estão presos e outros foram assassinados. E que não é novidade nenhuma para quem acompanha o terceiro setor, ok? Não é novidade nenhuma para quem acompanha dados, estatísticas, isso não é novidade nenhuma. Isso é o que acontece. Agora, eu vou sair um pouquinho. Ok. Agora vem a resistência ao poder. A Certo. resistência não é a resistência um pouquinho, é a resistência à mudança. Meu microfone desligou? Ele apagou. Espera um pouquinho, ela acendeu de novo, viu, Gustavo? Dá uma olhada lá, vê se ele está. Ele está meio solto aqui. Estou falando com você, tá bom? Ok. Então vou ficar segurando ele dessa maneira aqui para ele não soltar. Deve ser algum encaixe da pilha aqui. Mas vamos lá, César, voltando Sim. ao que a gente começou aqui no início. Nós Certo. falamos de poder. Certo. Acho que as pessoas já entenderam muito do recado, né, que a gente queria passar falando disso. Mas e isso vai voltar, porque nós vamos falar isso em outros programas também, porque é um assunto que é o que eu estava falando, né? São assuntos que são congruentes, uma coisa puxa a outra. Sim. E com relação à resistência às mudanças, no início do programa você falou, e quando você fala, o César vai falando as coisas, e eu fico lembrando de fatos dos meus 62 anos de idade, de situações que eu vivenciei nas minhas atividades pessoais e profissionais, e, nossa, de vez em quando, dá cada balançada aqui, é que eu disfarço bem assim, eu não deixo transparecer muito, né? Mas, cara, esse lance, a resistência ao poder, a resistência ao poder de você com você mesmo. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que brigavam pelo poder. Ok. Em instituições bancárias, na comunidade. Briga pelo poder para ser eleito prefeito, briga pelo poder para ser eleito vereador, briga para ser o presidente da associação comercial da sua cidade, presidente do bairro. Né? Por que você quer ser? Na maior parte das vezes, né, o discurso do bem-querer é da boca para fora. Sim. Né? Porque geralmente as pessoas que querem o bem-querer não se candidatam. E quando se candidatam, por incrível que pareça, não são eleitas. Tem esse lado do nosso jeitinho brasileiro, né? De fazer as coisas não darem certo. E aí vem a resistência da pessoa. Chegou no poder. Sim. E agora? Aí ele se descobre, né? E agora? Aí ele se descobre. E aí ele tem resistência às atitudes dele mesmo. Quando eu falo de resistência à mudança, é aquele negócio, olha, nós vamos fazer uma mudança geral aqui, nós vamos mudar isso aqui, o cenário vai ser todo mudado. O primeiro sentimento das pessoas envolvidas é de desconforto. Sim. É isso? Porque eles são resistentes a tudo aquilo que é novo, né? Tudo aquilo que Medo tira do da novo, zona de tá, conforto. zona né? de conforto, sair do seu quadradinho. Exatamente. Às vezes você mostra que a experiência, isso já foi salutar em outros locais. Não, mas o que é bom no Japão não é bom no Brasil. Sim. Né? Vem esse discurso. Não, por quê? Porque lá tem fuso horário, porque lá a cultura é outra, tal. Mas não vale a pena tentar? Porque assim, Eduardo, o indivíduo é o ser, né? Esse humano, enquanto ele não se propor ao desenvolvimento, ele nunca vai sair do seu conforto, do seu ambiente controlado, do seu território controlado. Da sua mesmice? Da sua mesmice, né? Então, assim, se você estiver... Olha só, gente, anota isso. Como eu digo na live, anota que vai cair na prova. Se você estiver em desenvolvimento, se você despertou todo o seu potencial e você está melhorando a cada dia, você nunca vai se permitir estar na zona de conforto, o tédio nunca vai te pegar, a rotina nunca vai ser um problema para você, porque toda pessoa organizada tem que ter uma certa rotina para manter a disciplina. E você jamais, com muita atenção à sua saúde, você jamais vai cair em desgraça existencial.
Por desgraça existencial. Então, por favor... Esse é o ponto do suicídio? Com certeza. A desgraça, ou seja, a ausência da graça pela vida, leva a pessoa a uma depressão. O que estou fazendo aqui? Não tenho mais Isso. nada o que fazer nesse mundo. Não, a pessoa quando chega nesse ponto, ele já está perdido há muito tempo. Ele já perdeu todos os motivos Exatamente. que o mantém Isso. nesse plano. E a perca dos motivos está relacionado à sua irresponsabilidade com a própria história. E aí é que vem um negócio antagônico. Então, nós já conversamos sobre suicídio, e é no Setembro Amarelo, é o mês que vem, Sim. que entra. Verdade, Setembro Setembro Amarelo. Lembra que a gente Sim. teve vários programas Sim, a respeito sim. disso ano passado? Mas aí ele toma uma atitude, ele é cerceado de atitudes antagônicas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma coragem enorme, né? Porque precisa ter muita coragem para se matar, né? Mas quando ele perdeu o tesão pela vida mesmo, né? Vamos no popular mesmo. Quando ele perdeu tudo isso, cadê o medo do desconhecido? Cadê o medo do novo? Ele não sabe o que tem depois da morte. Sim, Eu não conheço ninguém que voltou para falar o que tem de lá Sim, até hoje. ele não sabe, mas vamos lembrar aqui, o desejo pelo suicídio, essa tentativa dele de tirar a própria vida, na verdade, ele não quer tirar a vida, ele quer a vida, mas ele quer se livrar da dor que já instalou na placa dele. A placa mãe, como você gosta de dizer, já está corrompida. César Camargo internalizou essa placa mãe. Internalizei. Está corrompido. A programação que ele tem já deu PT. Então, nesse estado, ele precisa ser alcançado. Ou seja, o sistema lá dentro não está Sim. conversando, ele está em perfeita Uhum. anarquia interna. Então, a intervenção nesse momento tem que ser profissional, mas um profissional humano, não um profissional técnico apenas. Um profissional humano, cheio de poder, mas não é o poder da possessão. É o poder da misericórdia. É a questão quando a Do gente, acolhimento, do abraço. quando a gente vai chegar falar de junto. liderança, os grandes líderes, os maiores líderes do mundo, para mim, foram aqueles que não deram um tiro. Sim. Sim. Não. Sim. Gandhi. Não. Você quer Um exemplo maior, né? um exemplo? Sim. Né? Então, só no pensamento, na conversa, Sim. na filosofia, mas mostrando os lados, né, da vida. Tem cara que fala, ele era aproveitador, tinha quem o financiava, tal. Ok, Poderia, mas ele... poderia até ter. Sim, mas você tem que concordar que ele se utilizou para um bem maior. Aí é que está o detalhe. Ele não. Você não via ele andando de jet ski ou fazendo qualquer loucura, até porque não tinha jet ski na época. Agora você pode ter certeza. Querendo dar demonstração pública de poder. Aliás, isso eu acho uma das coisas mais ignorantes que qualquer líder, qualquer pessoa pode fazer. É ficar dando demonstração pública de poder. Seja o gerente do banco que quer ostentar alguma coisa, seja um político, seja qualquer um. Isso Eduardo, é deprimente. Todo indivíduo fraco de espírito, ele de alguma forma vai querer demonstrar poder. Ou ele vai passar em um certo lugar, ele vai acelerar, seja o carro ou a moto, ou ele vai sempre estar trocando de escape carro. estourado que faz... E ele sempre vai estar trocando de carro e vai estar sempre desfilando. Toda pessoa evoluída, toda pessoa em estado evolutivo, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, por mais condições financeiras que ele tem, ele sempre vai estar vestido de forma bem modesta. O carro dele vai ser modesto, tudo dele vai ser modesto. Aí você olha e fala assim, quem encontra na rua nem imagina quem é. Todo ser que ainda não evoluiu, que ainda está sendo dominado pelo narcisismo, pela soberba, que tem desejos de ganância, que está totalmente dominado a matéria, qualquer quantia financeira que ele tem é carrão, é casão, é dinheirão, é ostentação. É claro que os adultos que estão nos ouvindo estão entendendo o rumo da prosa, ok, gente? Claro. Vocês estão Até entendendo. porque o fato de você querer ter um carro novo, não, é uma questão de bem-estar. Nós estamos falando de outra coisa. Exatamente. Aqui. Você pode querer ter um carrão novo pelo desejo de ter Sim, é um outra carrão história. novo, porque é o seu bem-estar. Sim. Não
Você está querendo carro para você não está querendo carro para mostrar para os outros. Exatamente, é diferente. É muito diferente do cara, vou comprar um carro, detesto aquela marca, mas está na moda, eu vou comprar ele ali, vou desfilar no meio dos caras. Mas vamos crer que os nossos ouvintes estão entendendo o rumo da nossa prosa. Não, eles estão, tenho certeza disso. Gente inteligente, né? Esse César Camargo é muito peça. Pois é, e a resistência à mudança, né, quando você não tem saída, César? Vou trazer como exemplo, pior que eu costumo, os exemplos que eu dou para o César é do que eu vivi, entende? Sim. Aí ele se vira para... vira. Então, como eu vivi em banco 40 anos, meus exemplos são das situações que eu vivenciei dentro do banco. Então, por exemplo, o patrão, o banco, né, uma sociedade de economia mista que eu trabalhava, o Banco do Brasil, tá, determinou que, olha, é o seguinte, não se saca mais dinheiro no caixa. Vou dar um exemplo de um negócio real, que tenho certeza que todos vocês que estão assistindo passaram. Não saca mais dinheiro. Não. Quantias inferiores a, sei lá, R$3.000 é obrigatoriamente a sacar no guichê lá na frente. Okay. Tem um banco investiu em tecnologia para isso. Ok. Você vai lidar com resistência à mudança? Em primeiro lugar, do cliente que está acostumado e adorava pegar fila. Quantos e quantos para conversar com alguém? Né? Aquela rotina de sair de casa uma vez por mês para sacar, e com os aposentados, isso dava um trabalho no início. Imagino. Eles queriam estar se vendo, queriam estar se conversando, mas o mundo estava mudando, pedia mais agilidade. E aí vem a resistência interna dos funcionários que não queriam magoar aqueles clientes. E o cliente que fazia chantagem, eu vou para o outro banco já estava fazendo muito tempo antes. Ele ia para lá e ia ter que se sujeitar àquilo lá. É uma resistência à mudança que você não tem saída, você tem que fazer. Tá? Porque senão, o que o cara ia falar, olha, meu amigo, se você não fizer, vem outro aqui. Eu ouvi isso de superintendente do banco. Olha, ou você aumenta o índice de utilização dos terminais na sua agência, ou eu vou colocar um outro gerente na agência que vai fazer isso, eu vou colocar um outro cara no teu lugar. Eu ouvi isso, não foi uma vez, não foi só sobre esse assunto, eu ouvi direto. Até porque esse superintendente meu ouvia da diretoria aí, o seu índice da sua superintendência está muito baixo, você tem que pegar no pé dos caras. E aí eu tinha que chegar e chamar os funcionários e falar, Caixa, não saca de ter que fazer levantamento no final do dia e falar assim, meu amigo, o cara veio aqui, sacou R$500. Pô, mas é o carinha lá, não sei o quê. Não é para fazer, cara. O que nós vamos fazer? Como trabalhar essa resistência quando você não tem saída? Então, aí o indivíduo vai ter que tomar uma escolha, né, Eduardo? Ser resistente a uma normativa, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ficar estagnado nesse momento, não vou evoluir, não vou crescer, não quero novo, não quero mudança, não quero tecnologia. É uma decisão que eu vou ter que tomar. Você que está nos assistindo aqui, que está conosco hoje. Então, vai ser a empresa. Exatamente. E tem gente que ele fica na berlinda. Olha só, Eduardo. Tem gente. Até se aposentar. Exatamente. Que fica na berlinda. De repente ele está há muito tempo lá, está perto de se aposentar, a empresa vai levando ele no banho-maria. Aí ele começa a trabalhar num ambiente que se torna tóxico para ele. A relação dele fica horrível com essa empresa e ele acaba saindo pelas portas dos fundos. Porque ele é resistente. Ele fica forte, ele fica duro, ele se engessa. E isso, infelizmente, reverbera no ambiente dele, porque se ele é um pai de família, provavelmente, com raras exceções, o ambiente dele também é resistente à mudança. Vou te passar um Olha dado que loucura, estatístico. Um dado estatístico oficial do Brasil. Nos anos 90, sabe qual foi a maior causa de suicídio do Brasil? Nos anos 90? Funcionários de empresas estatais ou bancos que, em sistemas de plano de demissão voluntária, saíram no emprego e ficaram totalmente perdidos na vida. Não era nem por problema financeiro, nem por nada. Tá? Simplesmente pela falta de perspectiva ou daquilo que fez a vida inteira se mataram. Eu, pessoalmente, conheci 3 casos. Um em Umuarama, no Paraná, um em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e um em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A pessoa, você não... Os caras saiu bem no banco, né? Saiu no PDV, pegou um dinheirinho bom, ainda tem uma parcela de aposentadoria, tal. Não era isso. Não era isso. Tá? Era
a não saber lidar com a resistência à mudança. Tá? A resistência dele foi procurar o caminho que a gente citou, o caminho do sim, porque assim, a pessoa, quando ela vamos lá, quando a pessoa ela passa a ter uma segurança financeira e ela se assenta na segurança financeira dela, ela vai descobrir que, se ela não descobriu, que segurança financeira não garante bem-estar. Os quadradinhos são outros. Estilo de vida, ok. Qualidade de vida é outra história. Ok, pessoal? Ok? Vai cair na prova, hein? Anota aí. Estilo de vida é uma coisa, qualidade de vida é outra. A qualidade da sua vida, ela é real ou o seu estilo de vida é artificial? Exatamente. Então, esses conhecidos que você teve aí, o que aconteceu? Quando ele passa a ter aquela situação e ele olha para as mudanças tecnológicas, a revolução tecnológica, ela deu um salto extraordinário. Extremamente rápido. Não é? Foi rápido. Extremamente Os rápido. nossos confortos aumentaram. Né? A obesidade, um dos fatores do sedentarismo e depois a obesidade, além da genética, tem a ver com o conforto, porque você não precisa caçar, você não precisa correr, você não precisa andar, você não precisa mais nada. É carro, bicicleta, moto, liga, pede, não precisa mais nem no mercado. Não precisa nem no mercado, mas muito interessante, que eu não sei quem é que fez, que tem, há 20 anos atrás, o tamanho da tela do computador grandona e um carinha magrinho na frente. E hoje, fininho, e um cara desse tamanho. Por quê? O conforto levou ao sedentarismo. Fica aí, televisão. E não só isso. O conforto levou à desgraça existencial também. Porque aí a pessoa ela vive mais voltado para a tecnologia, ela vive mais voltado para o seu fundo de investimento, para o seu dinheiro, onde aplicar, onde vai, onde não vai, o que comprar. E quando ele percebe, ele olha, ele não tem saúde. Ele percebe os relacionamentos dele já não são mais. Ele deveria ter resistido à mudança, adequadamente, e ele não fez. Ele procurou uma adaptação à situação, mesmo que não fosse o melhor para a vida dele. Exatamente. E a adaptação às mudanças, ela tem que passar por um outro processo, que é a desadaptação. Do mundo que tinha anterior. Exatamente. Então, se você está em processo de autoconhecimento, você jamais pode se permitir adaptar a nenhuma estrutura. Você tem que estar em processo sempre de desadaptação. Cara, profundo. É assim que a gente evolui, meu caro. Você desce um pouquinho o lado de cá, sobe um pouquinho o lado de cá, para que a sua balança, para o seu equilíbrio. Todo dia. Né, o seu equilíbrio. Exatamente. Vamos lá na força motriz. Isso. O que é a força motriz? É uma força de equilíbrios internos. Exatamente. Que juntas tem uma resultante. Exatamente. Isso que Nietzsche falou. Então, como que eu me mantenho à mudança e não entro nesse caminho da resistência? Todos os dias eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Eu preciso alimentar o meu HD. Porque quando a gente fala em resistência, não é aquela resistência, eu vou brigar, vou sair na porrada, não. É a resistência de você não fazer. Conceitos aqui, conceitos. De ideias. Exatamente. Porque assim, lembrando, se você é pai de família, você tem esposa, você tem filhos, e eles estão olhando para você. O Eduardo, Gustavo, todos nós, tem pessoas à nossa volta olhando por nós. Eu não sou responsável por eles. Por favor, não fale isso mais. Você não é responsável por eles, mas eles estão te olhando. Não seja responsável com a história. Às vezes eu me sinto mais responsável até do que deveria, entende? A gente tem que ter essa... Tem, porque eles estão olhando. O que você fala, o que você pensa, o que você faz, onde você está, onde você vai. Eles estão olhando. Que eles não... Exatamente. Eles estão prestando atenção em cada... Porque está falando é um pai de 6, tá? Eles observam cada detalhe daquilo que você faz. Exatamente. Eu vejo isso por conversas. Eu estava brincando num dia desse aí. Eu converso com os meus filhos, os mais velhos, né, em videochamadas e tal. E estava conversando com o Rafael, que é um engenheiro florestal lá em Sinop. E a gente estava lembrando de coisas do passado, porque o Rafael era muito desajeitado. O Rafael se machucava. Nunca vi um cara para bater tanta cabeça na minha vida. Me dava desespero. Acho que por isso que ele é inteligente. Ele bateu bastante. Forçou que... será que era tombo? O Rafael estava andando e enfiava a cabeça no céu. Mas
sempre machucado. E a gente lembrando dessas coisas. E aí ele começou a contar de casos que eu falei, olha, cara, depois que eu fiquei pensando, olha o que esse cara lembra da infância dele, porque ele tinha 3, 4 anos de idade. Ah, uma vez, pai, você fez assim, 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 que foi um barato, tal. Uma história qualquer, entende? Mas aquilo ficou lá gravado para ele. Aquela atitude ficou gravada e, às vezes, se foi uma atitude errada que qualquer um de nós pode ter, aquilo fica gravado para o resto da vida e pode se tornar espelho, inclusive. Sim. Então, nós somos responsáveis e muito. Sim, sim. Por onde você vai, as pessoas estão te olhando. Né? Então, assim, as mudanças significativas, anota aí, as mudanças significativas ocorrem através de pessoas que entenderam a importância do poder. E de como trabalhar o poder de uma maneira direcionada para o lado certo. Nós podemos falar das pessoas à nossa volta, ok? Eu posso falar do seu trabalho, que eu conheço um pouco, eu posso falar do trabalho da Nedilma, eu posso falar do trabalho da Celina, eu posso falar do trabalho da Selma, eu posso falar do trabalho da Zelina, lá na Pastoral. Vai estar aqui amanhã? Vai estar aqui amanhã. Eu posso falar do trabalho da dona Marlene. São pessoas que eu estou tendo a oportunidade de estar junto nesses últimos 14 meses. Eles estão utilizando o poder da melhor forma possível. Como você está utilizando o seu poder? Você pode não mudar o Brasil, mas você pode mudar a tua história e automaticamente auxiliar todos os que estão à sua volta. E quem sabe a próxima geração seja melhor que a nossa. Saiba utilizar o poder que você tem dentro de você. Sim, exatamente. O meu diretor fez um sinal para mim, eu já... Ontem, com o Valmir, você sabe como é que é, né? Valmir. Eu falei assim, falta quanto? Ele já estourou em 8. Eu falei, isto não é novidade para entrevista com o Valmir. Aí nós lembramos do caso que você estava lá, Sim. né? Quanto falta? 10. O programa terminava às 7h30, falta 10 ainda. Faltava 10 para as 8, já tinha estourado em 20 minutos. Falta 3 minutos? Vamos lá. Olha, hoje a gente está... para dar 1 hora. Tá certo. Então acabou. Não, você vê? Já? Já. Nossa. Você vê como você fala, cara? Pô, doido. Vamos lá. Ai, César, mas é gostoso. Cara, olha, eu vou falar um negócio. Você tem um programa que eu estava querendo fazer, a gente começou lá naquela quinta-feira, é isso, né? De trazer essa conversa aqui, porque o César, ele tem um público que é esse público do César, que das lives dele lá, e a minha ideia era justamente isso, trazer um pouco dessas lives do César aqui para nós, aqui para o programa, para abranger, porque a gente tem que explorar muito o conhecimento desse cidadão aqui. Esse cara é muito bom. É muito gentil. É muito bom. Não é porque ele é meu amigo, eu fiquei amigo dele, não. Tá? Foi assim, uma identificação na primeira entrevista. César veio para cá, sentou, vamos lá conversar. E eu falei, quando... De cara, naquele dia, porque a gente não faz um negócio, você gravando lá de São Paulo, veio isso tal, e hoje legal. César Camargo está aqui. E, principalmente, eu até brigo com ele de vez em quando. Tá? Eu falo assim, ei, pense mais em você, cara, você precisa ganhar um pouco mais, tal, que não sei por quê, de tanto trabalho social que esse cara faz. Ele falou aqui, eu vi até que ele teve que engolir, eu falei eu continuei falando um pouco na hora, que eu vi que deu a travada aqui, né, quando o César fala da vida dele, tá? Porque é uma história de superação muito legal, tá? E é uma história de trabalhar com o seu próprio poder, tá? César Camargo sabe fazer isso muito bem e ele compartilha. É por isso que ele está aqui e agora vai ser sempre um programa, uma vez por semana, todinho com César Camargo. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço você pela parceria. Desde quando a gente chegou aqui, nós nos conhecemos através da Raíssa Bretas, né? Exato, foi a Raíssa. Nosso abraço para a Raíssa, onde ela estiver. Muito obrigado. Faz tempo que eu não vejo a Raíssa. Ela entrou aí para a prefeitura, sei lá onde que ela está. Trabalhando bastante. Muito obrigado pelo carinho. Então, a Raíssa, a gente se conheceu e houve uma identificação muito legal. E muito obrigado por ser nosso parceiro, por ajudar a divulgar o nosso trabalho. Faço menos do que eu podia. E pode ter certeza que todos nós estamos aprendendo juntos. É isso aí. O panorama de hoje está chegando ao final. Amanhã, a Nedilma e a Zelina vão estar aqui comigo, da Pastoral. Top.
Excelente. Vai ser um programa muito legal para a gente. Elas vão falar de projetos da pastoral. Como está a pastoral, né? Eu quero. Nossa, nós do Rotary ficamos tantos anos ali com a pastoral. A gente tem um carinho por aquela instituição muito grande. E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande. Eu brinco que já fui coelhinho da Páscoa, já fui Papai Noel lá dentro daquela pastoral. Você imagina esse cidadão aqui. Tá? Papai Noel, respeitava o senhor aqui de paletó, de cabelo branco, de coelhinho da Páscoa, cara. Eduardo terrível. Olha, me emocionei muito. Já chorei tanto debaixo dessas fantasias de coelhinho da Páscoa e Papai Noel que vocês nem imaginam. Tá? E o trabalho lá é fantástico. E aí vai ser uma conversa muito interessante para que você, na nossa sociedade, possa ajudar. E você vai poder ajudar a pastoral com os projetos que estão vindo. Nedilma vai falar amanhã deles, né? Que você não vai precisar fazer nada. Às vezes você não tem tempo, eu entendo, a gente sabe disso, mas com o que você faz no seu dia a dia, na sua vida normal, você vai poder ajudar a pastoral, você vai ficar sabendo como fazer isso amanhã. Certo, César Camargo? Show de bola. Papo do Divã, espetacular de hoje, infelizmente está chegando ao fim. Meu agradecimento a esse parceiraço que eu tenho, que é César Camargo, e amanhã às 18 horas, Panorama está de volta aqui na Web TV RO com você.